noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa continuar em nossos corações. Amém. Mais um domingo nós estamos juntos com um culto gravado, com um culto online. Ainda não estamos na nossa igreja, no nosso lugarzinho. Mas Deus sabe o quanto nós queremos e Deus sabe o quanto é necessário nós não estarmos lá. Então, fica em casa, se cuida, se protege, obedeça às leis, obedeça o que os governadores estão falando, o que os nossos líderes estão dizendo a respeito do distanciamento social. Vamos ser obedientes, vamos nos resguardar, ok? Vocês viram que nós fomos na igreja para gravar algumas músicas. Vocês vão ver aí hoje, a banda vai estar tocando, Wagner e Dani estão cantando. Nós estivemos lá ontem também com algumas pessoas para gravar mais alguns cultos, e aí vocês vão ver que a gente tentou fazer o possível para obedecer as normas. Nós estamos lá, mas nós estamos observando o que tem que ser observado, estamos nos resguardando da melhor forma possível. Então que o irmão possa também se resguardar. Mas uma coisa, se o irmão está se sentindo triste, sozinho, passando qualquer dificuldade que seja, procure alguém da nossa igreja, procure algum irmão da igreja, procure o seu líder de PGM, procure seu líder na igreja, procure o irmão Jacinto, seu professor de escola bíblica, procure o pastor, pode procurar a mim, para que você possa dividir esse momento que você está vivendo. Se está difícil, nós estamos aqui para ajudar. Nós somos igreja, e igreja serve para isso, para a gente compartilhar os nossos momentos, não só de felicidade, mas também os nossos momentos de tristeza, nossos momentos de angústia. Então procura algum irmão da igreja para que você possa aliviar o seu coração, para que você possa compartilhar esse momento difícil que você pode estar vivendo, ok? Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, para começarmos mais um culto, e depois nós vamos cantar 2 cânticos, que é Teu Amor Não Falha e Famílias Debaixo da Graça. Chama a sua família para cantar com você, canta junto, ora junto, depois nós vamos ter um momento de oração, ora junto, participa desse momento junto, ouve a mensagem e peça ao Senhor que fale ao seu coração, que te mostre o que você precisar ver neste momento. Que esse momento seja um momento de reflexão, esse momento que nós estamos vivendo em isolamento social, seja um momento de reflexão, não só de tristeza, mas de reflexão, onde a gente vai pensar o que Deus quer de nós, o que Deus deseja da nossa vida, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Então que cada um aí na sua casa possa estar buscando a vontade de Deus para si nesse momento. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque nós temos a certeza de que o Senhor nos ama. Muito obrigada, Deus, porque nós temos a certeza de que o Senhor nos perdoa. Muito obrigada, Pai, porque temos a certeza de que fomos justificados, ó Deus, por Jesus Cristo naquela cruz. Nós amamos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor e nós dedicamos, ó Deus, a nossa vida ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz agora nesse culto, que o Senhor fale aos nossos corações, que a mensagem, ó Deus, que vai ser pregada possa transformar as nossas vidas. Que após esse culto, ó Deus, a resposta que nós daremos ao Senhor possa ser uma resposta de obediência, ó Pai. Fale aos nossos corações, abençoe a vida de cada irmão, console, ó Deus, e conforte cada irmão que está no seu lar, cada pessoa, ó Deus, que está nos ouvindo, que eles possam sentir a presença do Senhor na vida deles, ó Deus, no dia a dia deles. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, que esse culto realmente possa falar ao seu coração.
Quero consagrar meu lar a Ti, Senhor. Nosso futuro sempre está aqui, Senhor. Segredos das Famílias Fortes, com o pastor Gilson Bifano. Reflexões baseadas em Lucas 2, 41 a 52. Famílias fortes, igreja forte. Quais são os segredos de famílias fortes? Temos visto que em famílias fortes há muitos segredos. Um dos segredos é
o cultivo das tradições familiares. É muito importante cultivar as tradições familiares na sua família. Uma outra coisa importante que já temos visto é o cultivo da espiritualidade. Na família de Jesus, havia o cultivo das tradições familiares e o cultivo da espiritualidade. Mas há um outro segredo na família de Jesus para nós aprendermos. É o sentimento de pertença, o sentimento de pertencimento. Diz a Bíblia que quando os pais de Jesus estavam voltando para Nazaré, perceberam que Jesus não estava na caravana de volta. E a Bíblia diz então que os pais de Jesus, Maria e José, voltaram para Jerusalém e durante 3 dias procuraram por Jesus. Isso mostra preocupação, isso mostra cuidado, amor. Então, quando os pais de Jesus voltaram para Jerusalém, estavam dizendo para Jesus: você pertence a uma família e nós percebemos que você não estava presente na caravana de volta e nós voltamos para Jerusalém porque você pertence à nossa família e nós nos interessamos por você, nós nos preocupamos com você, por isso estamos aqui. Isto quer dizer sentimento de pertença. Todas as vezes na família que um se mostra preocupado com o outro, está demonstrando, está cultivando esse sentimento de pertença. Alguém já disse o seguinte: nenhum homem é uma ilha. Então, em família, nós fazemos parte de um grupo. E quando o marido se preocupa com a esposa se preocupa com o marido, isso mostra sentimento de pertença. Quando os pais se preocupam com os filhos se preocupam com os pais, isso denota sentimento de pertença. Esse sentimento de pertença, ele é cultivado especialmente em crianças até 11, 12, 13 anos. Então, até aos 13 anos, os pais têm a grande oportunidade de demonstrarem para os filhos que eles são importantes, que eles são cuidados pela família. Então, todas as vezes que os pais, por exemplo, se preocupam com os filhos, participam da vida dos filhos, em termos práticos, indo, por exemplo, à reunião de pais e alunos do seu colégio. Quando pais, por exemplo, levam os filhos até o médico. Quando pais participam das atividades recreativas dos filhos, as competições dos filhos. Isso mostra sentimento de pertença. A criança vai percebendo que ela pertence ao grupo. Então ela se sente protegida, ela se sente amada, ela se sente segura. Esse sentimento de pertença é muito importante para que a família seja forte, para que a família seja saudável. Então aqui nós encontramos o terceiro segredo de famílias fortes. Primeiro segredo, tradição familiar. Segundo segredo, cultivo de uma espiritualidade saudável. E o terceiro segredo é o sentimento de pertença. Na família de Jesus, nós encontramos essas 3 características, esses 3 segredos: tradição familiar, cultivo da espiritualidade e sentimento de pertença. Que durante esse mês da família, você resgate esse sentimento de pertença na sua família. E que cada vez mais, através dessas atitudes, você esteja construindo famílias fortes para abençoar a sua igreja. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar reinando entre nós. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a minha, e que possamos continuar andando no caminho do Senhor, temendo ao Senhor, servindo ao Senhor de todo o coração, de todas as forças, de todo o entendimento. Nós pensávamos em começar domingo, mas houve uma
uma decisão de não voltarmos agora, mas voltarmos quando as escolas voltarem às aulas. Então, que os irmãos possam continuar estudando a palavra de Deus, orando e vivendo de acordo com os princípios do Senhor. Nós vamos hoje abrir a palavra de Deus em Miqueias, no capítulo 4, de 1 a 4. Profeta Miqueias, capítulo 4, de 1 a 4. Miqueias, capítulo 4, de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte do templo o templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os muitos povos e resolverá contendas entre as nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra a outra, e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos exércitos. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de poder ler a tua palavra. E agora, Senhor Deus, vivendo neste tempo de dificuldade, Senhor Deus, onde os homens não podem mais se reunirem, Senhor Deus, até que o Senhor abra uma janela dos céus e possamos ter uma vacina ou um remédio eficiente contra o Covid-19, Senhor. Nós estamos aguardando no Senhor, e enquanto isso nós estamos lendo a tua palavra, estamos orando, estamos buscando a tua face e buscando te louvar, te bendizer, Senhor Deus, mesmo separados uns dos outros. Só possa falar o nosso coração mais uma vez, pela instrumentalidade do teu Santo Espírito, iluminando a tua palavra no nosso coração, e que a sua glória, o seu poder possa ser visto através de nós, Senhor Deus, assim como nós podemos ver no passado, na vida daqueles homens, a tua glória. Senhor, fala, Senhor Deus, nós queremos ouvir ao Senhor. É no nome de Jesus que nós te pedimos as bênçãos e agradecemos. Amém. Pois bem, nesse contexto de Miqueias, ele está no capítulo 3, ele relata sobre a destruição, né, que acontecerá na terra. Ele fala que o sol não dará mais a sua luz, a lua também não, as estrelas, e é aquilo que Jesus escreve lá em Mateus, em especial, o final dos tempos. Pois bem, nós entendemos que agora no capítulo 4, ele fala, ele está tendo uma visão, uma profecia da parte de Deus para descrever a chegada de Jesus na terra. E ele fala bem disso, mas neste texto, até o versículo 4 que nós lemos, em especial o versículo 4, ele vai falar da felicidade de um lar na presença do Deus que é Senhor. A felicidade de um lar na presença do Deus que é Senhor. Então, no versículo 4, nós vamos ler ele mais uma vez, e ele diz assim, olha: todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos exércitos. Pois é, em cima dessas palavras, nós queremos pensar sobre essa felicidade de um lar
que é um lar que está na presença do Deus que é Senhor. Então, na última vez que vocês me ouviram, nós estávamos meditando lá no capítulo 6 de Deuteronômio, e nós lemos ali as prerrogativas de Deus para que houvesse felicidade na vida do homem, né, da mulher, do filho. Pois bem, aqui nós vamos ver neste texto essa felicidade, porque não tem coisa para a gente mais feliz do que a gente estar em paz. E quando fala que está sentado debaixo da videira, debaixo da figueira, está falando não só de paz, mas de uma paz passageira, de uma paz só ao redor, mas uma paz longa e eterna. Né? Não haverá mais quem venha nos perturbar. Por isso que Paulo, entendendo a palavra de Deus, ele escreve no capítulo 8, o Cântico de Vitória dos Cristãos, de 31 a 38, 39, ele descreve a vitória, né, a felicidade, a alegria, a satisfação daquele que recebe Jesus Cristo como Salvador e Senhor e experimenta o amor de Deus. Pois bem, então vamos lá. Para a gente entender que de fato o homem é feliz, né, depois dele reatar o seu relacionamento com Deus, a gente precisa voltar no tempo para a gente perceber como é que Deus começa a colocar no coração do homem a felicidade. Lá no Gênesis, quando o homem, Deus manda que o homem coloque nome nos animais, ele viu o homem sozinho, ele se viu só. Todos os animais saíram para casa lá e ele ficou sozinho. E aí então Deus encheu o coração de Adão com uma mulher, com a Eva. Então nós vamos pensar sobre a felicidade de um lar na presença do Deus que é Senhor. Nós vamos conhecer as alegrias do amor conjugal. Pois é, não tem como conhecer as alegrias do amor conjugal se não tiver o seu relacionamento reatado com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí, à medida em que nós vamos nos relacionando com Deus, Ele também vai abrindo o conhecimento, o discernimento desse amor conjugal, que foi a primeira coisa que Ele nos deu. Isso é coisa de primeira coisa, é coisa de primeira. Então, precisamos sempre lembrar dessas coisas na palavra de Deus. O que é que Deus estabeleceu? Qual é a regra dele? Então, do Gênesis, nós vamos, lá do capítulo 2, nós vamos passar para o 24, o versículo 67, que descreve este relacionamento de felicidade. Nós temos ali o encontro, né, de Isaac com a Raquel. Eles se conheceram naquela oportunidade, mas acredito eu que, pela misericórdia de Deus, Isaac já sabia, Isaac e Rebeca, ele já tinha em seu coração a mulher que Deus havia preparado para ele. Uma das coisas que a gente precisa aprender é que Deus não dá coisa ruim para nós, assim como nós não damos coisa ruim para os nossos filhos, a não ser que nós não sejamos pais. Mas o pai que é pai, ele sempre quer dar o melhor para o seu filho. Pois é, então Deus escolheu a melhor mulher para dar para Isaac. E aí o texto lá de Gênesis capítulo 24, o verso 67, diz assim: E Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe.
Então nós vemos que este amor conjugal, ele é tão poderoso que ele consegue consolar o coração de um filho na perda da sua mãe. Então precisamos conhecer esse amor conjugal. E só vamos conhecer isso por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, por meio da palavra de Deus, aquilo que foi estabelecido, né? Então nós vemos que Miqueias ele vai descrevendo esse monte entre os montes, e ele diz que a lei, que o caminho, que as veredas, elas vêm deste monte, vêm de Jerusalém, e ele está se referindo a Jesus, o nosso Salvador e Senhor, ele que é a nossa lei. E aí ele vem ministrar a cada um de nós, nos dando entendimento de como viver essa alegria do amor conjugal. Sem ele é impossível, é impraticável, porque foi ele que fez tudo pelo poder da sua palavra. Lá no Gênesis ainda, capítulo 30, o verso 20, a palavra de Deus neste lugar vai dizer assim, olha: disse Lia a Deus, presenteou-me com uma dádiva preciosa, agora meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos, por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Então está aí uma das alegrias do amor conjugal, é a geração de filhos, né? Isso é uma das coisas mais sublimes que eu vejo na face da terra, porque Deus nos deu esse privilégio de dar continuidade à sua criação. Ele criou um homem, criou uma mulher e diz: agora sejam férteis, encham a terra. E aí eu entendo que Deus rolou a bola para o homem e a mulher encher a terra de filhos que são a sua semelhança. E é importante a gente olhar para esse texto aqui, que nós temos a responsabilidade com esses filhos, né? Eles é uma criação de Deus, é coisa de Deus, não é coisa nossa. Eles nascem de nós, né, da mulher, do homem, mas eu entendo que é perfeitamente Deus dando para nós a possibilidade de trabalhar no seu trabalho. E esse trabalho ele vai terminar só quando Jesus voltar a segunda vez, e não aqui na terra, mas sobre as nuvens, para buscar a sua igreja. Aí nessa igreja é interessante a gente lembrar isso, que essa igreja ela precisa ser composta de você, da sua mulher e dos seus filhos. É importante isso, mas vai depender de quê? Vai depender do seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com Jesus, com a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, buscando fazer a vontade de Deus. Mas lá em Cantares, no capítulo 8, verso 7, ainda tem um versículo que vai falar dessa alegria do casamento, do amor conjugal. Eclesiastes, capítulo 8, o verso 7. Visto que ninguém conhece não é Eclesiastes. É 9:9. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida, que Deus te dá, que dá a você debaixo do sol, todos os seus dias, pois essa é a sua recompensa na vida pelo árduo trabalho debaixo do sol. Então, aqui a gente percebe que o amor conjugal Deus deu como recompensa ao homem.
mas nós precisamos estar nesse relacionamento com Deus para a gente poder sentir e perceber isso, entendendo que é Deus que molda o homem, é Deus quem molda a mulher. É pelo poder de Deus que a gente vive esse amor conjugal que nos traz alegria e alegria do casamento que Deus estabeleceu. A felicidade de um lar na presença do Senhor, né, do Deus que é Senhor. Também teremos o prazer em criar os nossos filhos diante do Senhor. É diante do Senhor. É uma responsabilidade que Deus nos deu lá no capítulo 6 de Deuteronômio, né? É para ensinar a criança, para falar com ela. É sentado, é deitado, é caminhando, é mostrar Deus. Então, teremos prazer de criar os nossos filhos diante do Senhor. E tem um versículo muito conhecido lá em Provérbios, capítulo 22, 6, e ele é uma ordem da parte de Deus para nós. E eu queria que isso ficasse bem guardado no nosso coração, para a gente não esquecer isso. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Qual o objetivo que você tem para o seu filho, para a sua filha? É ser um médico? É ser um engenheiro? Sim, também. Acima de qualquer coisa, o objetivo principal seu com relação ao seu filho tem que ser que o seu filho, que a sua filha pertença a Deus, por meio de Jesus Cristo. Que aqui está mandando ensinar o caminho dos objetivos. Essa linguagem da NVI, ela tem essa palavra objetivo. Na outra tradução, a gente encontra ensina o menino no caminho que ele deve andar. Então, aqui é objetivo. Mas o objetivo principal de um pai que conhece Jesus Cristo como Salvador e Senhor não é fazer o seu filho médico, é fazer o seu filho médico também. Mas, em primeiro lugar, é fazer o seu filho ser um servo de Deus, a sua filha ser uma serva de Deus, em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas, diz Jesus, lá em Mateus 6,33. Mas em Isaías, no capítulo 38, o verso 19, tem um outro versículo que fala para a gente acerca de ensinar a criança. 38, 19, diz assim: os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade aos seus filhos. Pois é importantíssimo que seus filhos saibam, né, que os nossos filhos saibam o que Deus fez na nossa vida, o que Deus fez durante a nossa vida, na nossa vida, ao redor de nós. E até mesmo precisamos citar a palavra de Deus, não só o que Deus fez na nossa vida, mas contar aquilo que Deus fez no passado na vida das pessoas que viveram e mostrar que Deus é presente, Ele está presente na vida das pessoas as quais seguem a Ele, servem a Ele, faz a sua vontade. Lá em Isaías capítulo 38, verso 20, ainda diz assim: o Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Pois além de ensinar a palavra de Deus, ensinar o mover de Deus na face da terra, seja na vida dos antepassados da Bíblia, na nossa vida,
é importante também te dizer para as crianças que elas precisam louvar ao Senhor. Precisam aprender a louvar ao Senhor, porque foi para esta finalidade que Deus nos criou, para louvar a Ele, para bendizer a Ele. E ainda em Lamentações nós queremos ler sobre essa situação de levar a criança a conhecer Deus e a louvar a Deus. Lá no capítulo 2 de Lamentações diz assim, versículo 2:19: levantem-se, gritem no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para Ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. A gente sabe que a fome iria imperar em Jerusalém, né? Jeremias falou disso, e haveria destruição, e a destruição seria bem em massa, né? E aí Deus ainda está usando Jeremias aqui nesse livro, Lamentações, para poder falar aquele pouquinho que ficou. Olha, meia-noite, levantem a sua voz a favor dos seus filhos que estão passando fome. Pois é, nós precisamos colocar os nossos filhos diante de Deus, porque o seu filho pode não passar fome de alimento, pode não estar passando fome de alimento. Pois é, mas ele passa fome de conhecimento da palavra de Deus, de relacionamento com Deus. Ele passa fome de relacionamento com você. Então você precisa buscar a Deus para poder Deus te ajudar a suprir essas necessidades dele. Deus é quem vai suprir isso. É Deus que vai tomar o seu lugar e vai suprir isso. Mas você precisa clamar a Deus. E esse clamor aqui, ele está dizendo que é até mesmo de mãos levantadas, em favor dos seus filhos, porque eles desmaiam de fome. E quando nós desmaiamos, nós estamos como semi-morto, carregam a gente para onde quiser quando nós estamos desmaiados, e nós nem ouvimos, nem sentimos as pessoas. Nós estamos desmaiados. Tem muita gente neste mundo que está vivendo desmaiado, de fome de Deus. E dentro de um lar, às vezes muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens estão desmaiando de fome, por falta de Deus. Uma casa abastada, tem tudo, né? Abastecida todos os dias, tem do bom e do melhor, mas falta o essencial, Deus. Deus. Então precisamos suscitar, né, em Deus o favor dele sobre as nossas crianças, para que ele venha encher o coração das nossas crianças, encher a alma das nossas crianças. Pois é, isso é felicidade de um lar que anda na presença do Deus que é Senhor. O Senhor, ele proverá o que nós necessitarmos, mas nós temos que falar com ele. Se fosse para ele nos atender como atende o pardal, ele não nos faria pensante nem falantes, assim como o pardal não pensa e não fala. Ele só fica gorjeando naquela musiquinha dele lá e que às vezes nos perturba. Pois é, Deus nos fez pensante e falantes para falar com ele, tanto das alegrias quanto das nossas dificuldades. Precisamos lembrar que para termos, né, essa alegria, esse prazer de ter filhos que vai nos honrar, que vai honrar o nome de Deus, nós precisamos ensinar os objetivos, em especial o objetivo, ensinar o caminho, ensinar Jesus, colocar Jesus na frente dele para que ele possa pedir a Jesus para salvá-lo. Porque essa é a oração
principal lá em Lamentação. Lamentações está dizendo isso, para a gente clamar ao Senhor. E clamar à noite. A noite é quem não tem salvação, está vivendo na noite, nas trevas, sem luz. As crianças nascem nas trevas e elas precisam conhecer a luz que é Jesus. E ninguém melhor do que o pai, do que a mãe, de levar Jesus até elas, para que elas possam pedir a Jesus a salvação para as suas vidas. A terceira coisa que a gente pode pensar sobre essa felicidade que o versículo 4 falou para nós, a alegria, o contentamento de sentar debaixo da figueira, da videira, de ter, né, as coisas, o necessário para viver, né, porque falando dessa linguagem figurada, todas as nossas necessidades são supridas e nós estamos em paz. É isso que esse texto está dizendo, é que Jesus, ele completa a nossa vida. Pois é, pensando nisso, nós conhecemos a alegria do amor conjugal, nós teremos prazer em criar os nossos filhos diante do Senhor, e em terceiro lugar, nós veremos a nossa posteridade encaminhada ao Senhor. Pois é, para o seu filho ser encaminhado ao Senhor, você precisa mostrar o caminho para ele, encaminhar o seu filho. É como que você vai na frente e ele vai atrás, mas precisa ter alguma coisa ligada aos dois para que ele não volte para trás. É um amarrado no outro. E aí ele fica encaminhado, porque você está indo em direção ao Senhor. Essa expressão que ela salta lá em Deuteronômio, no capítulo 6, 1 e 2, essa expressão salta ali no meio daquele texto, e nós vamos voltar lá para a gente perceber o que Deus está falando sobre essa questão de encaminhar a criança. No capítulo 6, o verso 1 e 2 de Deuteronômio, a palavra de Deus diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Pois é, a coisa mais triste que tem é um pai enterrar um filho. Porque Deus diz aqui que se nós ensinarmos o caminho do Senhor, o caminho que é Jesus, para os nossos filhos, dificilmente nós vamos enterrar o nosso filho. Só se for um propósito de Deus, para alguma finalidade. Por quê? Porque ele diz aqui que quem guardar, né, quem botar em prática, quem lutar, se esforçar para viver segundo os padrões dele, segundo a sua palavra, os seus decretos, ele vai dar vida longa. Então, nós não temos condições de aceitar essa ideia muito fácil de enterrar um filho. O certo são os filhos enterrarem os pais. Mas os pais só terão esse privilégio, né, se eles se esforçarem. É a palavra de Deus, são os decretos de Deus. Ele sentenciou assim. E aí ele vai dizer que nós temos vida longa. E vida longa muito cheia de paz, de alegria, conforme fala lá no texto que nós lemos de Miqueias, né? Miqueias 4, ele fala
o 4:4, de todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Pois é, essa paz, esse suprimento que tem aqui, porque a ideia de figueira e videira é a ideia de riqueza, de bens, de ter uma condição de vida boa. Independentemente do que você pensa sobre a ideia de prosperidade, mas o que o texto está dizendo, e o contexto bíblico é este, de quem tinha videira videira e figueira, eram pessoas que tinham posses, elas eram ricas. É isso que representa no contexto histórico. E ele diz aqui que você vai poder sentar-se debaixo de uma figueira, de uma videira, e numa sombra, né? Se a gente sentar, daí a pouco começa a vir o sono, né? E aí a gente acaba deitando mesmo no chão, porque tem uma sombrinha gostosa, não existe risco de nada, não existe... Porque o texto fala que ninguém vai te incomodar, nada vai te incomodar, nem os animais vão te incomodar, quanto mais os inimigos. Pois é, isso, traduzindo no Novo Testamento, é o que Jesus diz: a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. A minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. A paz do mundo é passageira, mas a paz de Jesus, ela é eterna. É disso que ele já está falando aqui. Deus deu a Miqueias a visão, a profecia, para começar a descrever como é que seriam os últimos dias, né? Porque o texto começa: nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes. Pois é, ele está falando dos últimos dias, são os dias que nós estamos vivendo. A chegada de Jesus na Terra marcou o princípio dos últimos dias. E nós estamos vivendo esses últimos dias. Nós estamos dentro deste contexto. Miqueias, ele não estava neste contexto. Foi dado a ele o prazer de ver isso, de ouvir isso da parte de Deus, de ter uma visão sobre isso. E ele começa a descrever para nós. E ele diz aqui que e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Pois é, Jesus em Jerusalém, ensinando a palavra de Deus do jeito que ele ensinou. O que Jesus ensinou é bastante para que nós obedeçamos a Deus. Pois é, e ele ensinou uma coisa muito séria e queria que você prestasse atenção nisso. Lá no capítulo 14, o verso 6 de João, capítulo 14, verso 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pois é, ele estabeleceu isso. E não tem ninguém que tira isso, porque ele estava em Jerusalém quando ele falou isso. E é importante que você saiba disso. Então está profetizado aqui o que ia acontecer mais ou menos 600, 700 anos depois do que ele profetizou em Jerusalém. Essas palavras
aconteceu mais ou menos 600, 700 anos depois de Cristo, dele. Aí vem Jesus e coloca em prática a profecia dele. E cumpre-se a profecia que Miqueias teve. Mas essa vereda, né, nós veremos assim a nossa posteridade encaminhada ao Senhor. Eu queria meditar um pouquinho ainda no Salmo 125, de 1 a 6. Percebe bem como é que a Bíblia descreve essa felicidade. Essa felicidade, ela não pode estar isolada de uma mulher e de um filho, porque é a Bíblia quem estabeleceu assim. Salmo de número 128, Salmo de número 128, de 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Lembre de Deuteronômio capítulo 6, verso 1 e 2? Pois é. Aqui já está o resultado. Lá é a promessa, aqui o resultado. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Feliz e próspero. Primeiro a felicidade. Prosperidade não dá felicidade. Prosperidade é fruto da felicidade. Tá? Felicidade vem em primeiro lugar. E o homem que teme a Deus, ele é feliz. E Deus coloca na vida dele aquilo que ele acha que deve colocar. E a sua posteridade vai estar sendo ensinada isso. As crianças vão nascer, crescer e vendo a mão de Deus sobre o pai, sobre a mãe, sobre o seu lar. E aí o texto continua ainda, né? Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Essa linguagem figurada aqui é outra vez trazendo para nós que a nossa mulher é uma videira. E videira produz uva, e uva produz vinho, e vinho, segundo a Bíblia, transmite a ideia de alegria, de satisfação, de contentamento, de riqueza sem a ideia de coisas materiais, mas riqueza de amor, de afeto, de carinho. O homem a mulher faz isso na vida do homem. Por isso que ela começa, como é feliz o homem que teme ao Senhor. Ele vai ter uma mulher que será como uma videira frutífera. Uma videira frutífera, ela dá uva, e da uva faz o vinho, do vinho, a ideia de vinho na Bíblia é de alegria. E tem também por trás uma ideia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, o fruto dele é paz, amor, alegria, contentamento, tá vendo? Então, tá tudo aqui nesse Salmo 128 para a gente desfrutar disso, mas depende do homem temer a Deus. E os seus filhos serão como brotos de oliveira. A gente sabe que a oliveira produz azeitona. A azeitona dá o azeite é caro. E quem tinha uma plantação de azeitona, ele era rico. Pois é, seus filhos serão brotos de oliveira, brotos de riqueza. Mas vamos esquecer a parte monetária, vamos esquecer isso, vamos pensar na riqueza de um filho, ser uma filha, ser um homem, uma mulher obediente a Deus, que vai fazer a vontade de Deus
e vai fazer, de repente, aquilo que você gostaria de ter feito, mas a sua vida não deixou, e aí o seu filho, a sua filha vai fazer aquilo, e você vai ver ela fazendo para Deus, com amor, com satisfação. Olha, isso é riqueza, que não tem preço, não tem moeda para pagar isso. É isso que está dizendo aqui. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado, versículo 4, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, Sião outra vez, aonde está a casa de Deus, o monte lá que Miqueias falou, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Se uma cidade é próspera, os seus habitantes, claro que são, né? A cidade em si, né, o lugar em si, ele só vai produzir se tiver gente lá para trabalhar, para fazer produzir. Então está dizendo aqui que é a sua cidade, e aí a minha cidade não é só a serra, não é só a Felrosa, não, a minha cidade é o meu lar, eu vou ver a prosperidade do meu lar, prosperidade na vida da minha mulher, conhecendo a Deus cada vez mais, buscando obedecer a Deus, meus filhos obedecendo a Deus, servindo ao Senhor. E aí, a última bênção que aparece aqui, e você verá os filhos dos seus filhos. É o privilégio de conhecer os netos e dos netos conhecer a você. Nesses dias nós estamos vivendo Covid e nós estamos vendo que a maioria dos que estão morrendo, eles são de idade. E aí tem muitos filhos ficando sem pai, sem mãe. Muitos netos ficando sem avô, sem avó. Pois é, aqui diz que você vai ver os filhos dos seus filhos. Talvez isso aqui, para quem já tem os filhos e já tem neto, não possa não repercutir tanta alegria, satisfação, né, felicidade. Mas para um jovem, começar a pensar em que Deus vai arrumar uma mulher para ele, uma jovem, Deus vai arrumar uma mulher, um marido para ela, e eles vão casar, e eles vão gerar filhos, e eles vão criar os seus filhos, e eles vão ver os netos, os filhos dos seus filhos. Pois é uma maravilha o homem que teme ao Senhor. Ele é feliz. E um homem que teme ao Senhor, o seu lar, a sua família, sua casa, ela está na presença do Senhor, o Deus que é Senhor. Pois é, então hoje nós pensamos sobre conhecer as alegrias do conjugal, teremos prazer em criar os nossos filhos e veremos a posteridade encaminhada ao Senhor, os nossos netos cantando hino de louvor a Deus, citando a palavra de Deus. Não tem riqueza maior do que essa. Não tem nada neste mundo que é mais do que isso. Pois é isso que eu queria que nós aprendêssemos hoje da palavra de Deus, nessa profecia de Miqueias, dizendo que de Jerusalém vai sair a lei, e de Jerusalém vai vir os caminhos do Senhor. E aí o versículo 4, todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Quer experimentar isso? Pois é. Quer saber dessa felicidade? Pois é por Jesus. Tem que começar por Jesus. Mas para chegar em Jesus, você tem que ouvir e ouvir a pregação de Jesus. Está lá em Romanos capítulo 10, o verso 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Jesus.
Assim está na NVI. Pois é, você precisa conhecer Jesus e aí ele vai mostrar para você o caminho dessa felicidade, desse lar na presença do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando todos nós e que a palavra do Senhor possa frutificar no nosso lar para o louvor e para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós pedimos essas bênçãos. Amém.